Hoje à noite eu quero falar com vocês a respeito da graça redentora. Eu queria que vocês abrissem lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 3. Que diz assim: Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas para as pessoas corretas, mas pelas pessoas corretas. São feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo, nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensino verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar mais. Paizinho querido Deus, nós colocamos, Pai, as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, Senhor.
E Deus, eu peço, Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela nos lave, ela nos limpe, e que ela, Pai, venha, Pai, nos ajudar, Pai, a sermos mais parecidos contigo, Senhor, e que nós possamos, Pai, estar com os nossos corações e o nosso entendimento aberto, Senhor, para que a Tua palavra nos transforme, Senhor. Não permita, Pai, que eu estrague, Senhor, aquilo, Pai, que o Senhor deseja fazer, Pai, no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Aqui, então, é uma passagem onde Paulo está falando com Timóteo a respeito de uns irmãozinhos que estão falando algumas coisas dentro da própria igreja que não condiz com aquilo que Paulo ensinava, né? E eles, bem provavelmente, eles eram membros da igreja, né? Eles eram membros da igreja e talvez eles até se converteram, né? Dos estudos que eu li aqui, os estudiosos, eles não sabiam apontar direito se eles eram membros, se estavam apenas no meio do povo, mas bem provável eles eram membros, eles tinham se convertido com a pregação de Paulo, né? Por isso que Paulo traz para Timóteo, para que Timóteo exorte eles, né? Porque eles estavam ensinando um evangelho diferente daquilo que Paulo já tinha trazido, né? E então Paulo deixa essa dica para Timóteo, né? Lá no versículo 4, ele fala assim, né? Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados. Então, eles ficavam muito presos naquilo que eles ouviam, né? Das lendas, né? Aquilo que eles imaginavam, daquilo que outros passavam para eles. Ficavam falando, aqui diz das longas listas de nomes, né? Mas outra versão vai dizer assim, genealogias intermináveis. Então, eles ficavam pensando, porque filho desse, filho daquele outro lá, porque fulano tal. Mas quando o cerne de verdade que Paulo queria que Timóteo trouxesse para aqueles lá, é que independente de genealogia, o foco ali era Cristo, o foco era o Senhor, o foco era o verdadeiro evangelho. Então, através dessa exortação, né, dessa exortação que Paulo pede para Timóteo fazer com o povo, qual que é o propósito disso, né? O propósito de exortar está através da palavra, né? E no versículo 5, né, que diz assim, essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então, um coração puro. Quero ler com vocês Salmo 24, o versículo 4. Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Deixa eu pegar outra versão aqui que... Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, nesse salmo aqui, né, um pouquinho antes ali, né, vai dizer, né, quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu santo lugar? Então, os de mãos limpas, os de coração puro. Então, quando Paulo fala para Timóteo exortar o povo, ele está... Até o final vai sair essa palavra inteira, viu? Então, quando Paulo fala para Timóteo para que exorte o povo, ele está falando com esse intuito, para ver o povo com um coração puro, porque eles tinham corrompido o coração deles. O coração deles já não estava mais no Senhor, já não estava mais naquilo aquilo que Paulo tinha ensinado através de Cristo. Salmos 73, 1. Também. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aquele que tem um coração puro. Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Então,
essa bondade do Senhor, ela fica impregnada em nós. É uma bondade que nos é o suficiente. É uma bondade que apenas quando nós temos um coração puro, nós recebemos do Senhor. Que se nós pensarmos um pouco, quando esse povo sai deste lugar do Evangelho, onde eles aprenderam de Paulo, e eles começam a falar outras coisas no meio ali, eles perderam essa pureza do coração deles. Aí vai falar também de consciência limpa. Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Então, não importa, né? Ali, ó, faço tudo para sempre ter a consciência limpa. Não ter a nossa consciência pesada com o Senhor. Para nós mantermos aquilo que o Senhor nos deu. Uma fé verdadeira. Hebreus 11. Hebreus 11, 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Não tem como nós dizermos que nós conhecemos ao Senhor, ou que nós vamos, até mesmo assim, quando nós vamos fazer algo que a gente fala assim, fiz tal coisa para o Senhor me pediu algo, estou fazendo um jejum. Para quem está fazendo jejum? Se é para Deus, se você está fazendo um jejum para Deus, você, de alguma forma, você precisa crer, porque a gente não vê Deus, né? É meio difícil nós vermos Deus. Obrigado. Então, essa é uma forma. Coloca de novo lá, bonitão. Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós fazemos porque nós cremos. Nós precisamos crer que Ele existe, porque diferente a gente não consegue fazer nada. Porque se nós não crermos nele, nós não conseguimos fazer nada para Deus. Fica tudo muito vago. E o versículo 8 de Hebreus 11 também. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Nós falamos algum tempo atrás aqui sobre Abraão. Quando Abraão recebe esse chamado do Senhor, ele larga tudo, larga os pais, larga a família, larga tudo que ele poderia ter, tudo que ele poderia conquistar ainda. Ele abandona tudo através de uma palavra que Deus deu para ele. Ele falou assim, sai da tua casa, da tua parentela, para o lugar que eu te enviarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele falou bem assim, não, se Deus tá falando, Deus está chamando, eu vou. E Abraão sai. E ele foi pela fé. Ele foi por uma fé que talvez nem ele mesmo imaginava que ele tinha. Porque sair de um lugar... Hoje quem trabalha não sai do seu emprego, que você tem certeza que você está ganhando, que você está sobrevivendo, para um trabalho duvidoso. Não vou sair do Milão para ir para um lugar onde eu não tenho certeza do que eu vou receber. A não ser que você tenha muita certeza, não, o Senhor vai me suprir lá. Aí você está confiando no Senhor, não está confiando em homens. Então foi o que Abraão fez, ele saiu, largou tudo. Largou tudo, ele confiou naquilo que Deus ia fazer e Deus fez. Deus fez e fez mais ainda do que o próprio Abraão podia imaginar. E essa gente, como Paulo fala para Timóteo, que está ensinando essas coisas, eles se perderam. Em algum momento, na caminhada deles, eles se perderam. Talvez ficaram um pouco mais desgarrados do resto da igreja. Talvez eles não estavam caminhando junto com Timóteo, junto com os discípulos. Talvez eles deram uma afastada, ou os líderes estavam indo mais para frente, eles estavam mais para trás ali, e eles foram contaminados com alguma coisa, e fizeram com que eles se perdessem.
um interesse por poder, popularidade, dinheiro. E isso é real para nós hoje. Porque muitas vezes, nós, ainda hoje, nós temos esse interesse por poder. Esse interesse de popularidade, de, talvez não aquela popularidade de, ser famoso e coisa e tal. Mas ter amigos. Essa popularidade. Ter pessoas que você está junto, tá na roda, não ficar sozinho num canto, sem ter ninguém. Dinheiro, interesse por dinheiro, ser bem-sucedido, ter o meu carro, ter a minha casa, poder ter uma roupinha bacana, um tênisinho da hora. E muitas vezes, para isso, nós somos capazes de violar a nossa própria consciência. Somos capazes de violar aquilo que para nós talvez fosse... eu não vou... Talvez a gente pense assim, eu nunca vou fazer tal coisa que vai ferir aquilo que para mim é certo. Para mim que sou casado, sempre conversamos em casa, eu com a minha esposa, e a gente sempre vigia para não, com os nossos, não ter o perigo de cair na tentação de traição, dessas coisas assim, Então, isso para mim é algo que é um marco para mim, é onde eu cuido muito para que isso não aconteça comigo. Então, para muitos, o interesse por essas coisas é capaz de fazer com que essas pessoas violem até as coisas que para elas, assim, não, isso aqui, eu não troco isso por nada. Eu não troco meu casamento por nada. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam violando a sua própria consciência. Violando aquilo que para ela é sagrado. E isso faz com que a gente se perca, No versículo 7 diz assim: eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Eles querem ser mestres, eles querem mostrar que eles sabem das coisas. Eles queriam mostrar na época que eles entendiam sobre a genealogia de Cristo, que eles entendiam sobre as coisas que aconteciam, sobre as histórias que contavam. E eles se afastaram do cerne, se afastaram do real motivo do porquê eles estavam inseridos naquela igreja, do porquê eles estavam inseridos no corpo, que era o evangelho de Cristo, que era a morte de Cristo. E no meio disso tudo, enquanto Paulo pede para que Timóteo exorte, Paulo fala sobre a lei, Eles estão falando ali que eles querem ser mestres da lei e tal. E tem um propósito na lei. Paulo diz lá no versículo 8. Versículo 8 diz assim: sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Então, a lei é boa. A lei é boa, mas precisa ser usada como se deve. Ainda hoje, nós conversávamos sobre alguns casos na região que referente à lei, à justiça terrena aqui, que a gente se indigna porque a gente vê que tem solução, que pode ser resolvida a situação, e a nossa lei, ela não quer resolver isso. Mas a lei é boa, se usada corretamente. Então, se a nossa lei terrena fosse usada corretamente, seria perfeita, Aí no versículo 9 diz assim: devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas. Quem não deve, não teme. Mas para os marginais, e aí ele vai dizer vários tipos de pessoas, E todas essas que ele cita aqui, todas essas pessoas, marginais, criminosos, ateus, os que praticam o mal,
os que não respeitam a Deus, os que matam seus pais, enfim, toda essa galera aí faz parte dos 10 mandamentos. Aqueles que desonram o pai, enfim, faz toda parte daqueles 10 mandamentos. E aí, qual que é o propósito da lei? Primeiro, a lei moral. Qual que é a lei moral? É mostrar a santidade de Deus. A lei, ela está aqui para mostrar a santidade. Ela está aqui para mostrar o quanto, porque assim, quando nós pensamos em lei, nós pensamos em fazer o que é certo. Correto? E quando, para nós fazermos aquilo que é certo, nós estamos vivendo em santidade. Estamos vivendo em obediência. Essa é mostrar a santidade de Deus. O segundo é a lei cerimonial, que é o plano maravilhoso de salvação. Essa lei, ela aponta para o Messias. E quando nós estamos vivendo a nossa vida, procurando fazer o bem, procurando fazer o certo, sem sair dos caminhos, sem nos afastar, vivendo em santidade, nós estamos apontando Cristo para as outras pessoas. Nós estamos mostrando que há um caminho de salvação, um caminho que nos tira do pecado, nos tira da morte, nos tira da condenação. E a terceira lei, que é a lei civil, que é o ideal de Deus para uma sociedade, uma teocracia. É um mundo governado por um Deus justo, santo e bom, através de leis verdadeiras e boas. Seria o nosso ideal. Um mundo governado apenas por uma teocracia, um único Deus, onde o Senhor seria soberano de tudo e de todos. Para nós Ele é, mas infelizmente. E a lei, ela serve para mostrar quem é Deus, o seu caráter santo, o que é certo e errado. E hoje, num mundo onde tudo é relativo, as pessoas, elas relativam a verdade. Relativizam a verdade. A verdade é relativizada. O que é verdade para mim, talvez não seja verdade para o Clevers. O que é verdade para Jaque, talvez não seja para mim. Eles relativam a verdade de Cristo. Eles vivem uma meia-verdade, uma mentira inteira. E a lei de Deus serve como um farol para mostrar. Serve como referência. Não, isso aqui é verdade. É por aqui que vocês têm que andar. A lei de Deus é um farol, ele mostra o caminho para nós não batermos nos rochedos, para nós desviarmos daquilo que nos afasta. Esse é o papel da lei. Se nós pararmos para pensar aqui no nosso meio, sei lá, na China, no meio dos indígenas, enfim, qualquer lugar que nós formos, nós sabemos que o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque a Bíblia nos aponta isso. Nós sabemos quando é um adultério, quando é algo do tipo assim, porque a Bíblia nos aponta isso. A Bíblia, desde o início, ela nos diz o que é certo e errado. E nessa época, nós falamos sobre a lei, esses falsos mestres, eles eram judaizantes. Eles tentavam impor a lei de Moisés aos crentes, como se a guarda da lei de Moisés fosse o que traria salvação para eles, guardar as leis de Moisés. Como se apenas a lei de Moisés fosse suficiente para trazer salvação para a vida deles. Nós sabemos que não é assim. Mas era o que eles tentavam colocar na vida dos irmãos da igreja. Quando, na verdade, nós fomos aceitos através da morte de Cristo. Através de uma graça redentora. A lei não justifica os salvos. A lei não é condição para a nossa salvação. Ela nos ajuda. Nos ajuda a nos mantermos no caminho, mas ela não é condição para sermos salvos.
A única coisa que pode nos salvar é apenas a graça pela qual Jesus se entregou na cruz por nós. E quem não está em Cristo está enquadrado debaixo dessa lei. Né? Os versículos 9 e 10 vai dizer ali todas essas pessoas. E qualquer pessoa que possa ter vivido alguma dessas situações, né? Seja ela um assassino, um ladrão, enfim, qualquer situação dessa, ela se enquadra debaixo dessa lei. Mas a partir do momento que ele venha conhecer a Cristo, conhece a Cristo, ele se achega ao Senhor, o Senhor entra na vida dele, ele reconhece o Senhor a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa se arrepende e essa pessoa começa a ter atos onde começa a expressar uma mudança de vida. Essa pessoa sai debaixo dessa lei. Essa lei ele já não se enquadra mais com a lei, mas ele se enquadra com a graça do Senhor. Porque a morte de Cristo na cruz é a graça que nos livra da lei. É a graça que nos tira dessa condenação. Claro, falando nos nossos dias, roubou, matou, por mais que venha conhecer o Senhor, precisa pagar pelos crimes, né? Não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que a lei do Senhor, quando ele venha conhecer o Senhor, ele sai debaixo dessa lei, ele entra debaixo da graça. A salvação é pela graça mediante a obra de Cristo. A glória é de Cristo. No versículo 11, né, diz assim: esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar. Isto é, está aqui, ó, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Não está dizendo que esse ensinamento se encontra na lei, se encontra no Evangelho, se encontra através da morte de Cristo. E essa graça, ela nos alcança. A partir do versículo 12 aqui, o Paulo vai começar a falar para Timóteo, fala um pouco de como ele veio para o Senhor. Do 12 ao 14 ele vai dizer assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Quem era Paulo? Cara virado num caco. E aqui é interessante porque ele fala assim, ó, ele agradece ao Senhor, eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor. Porque Paulo não foi de encontro com Jesus, mas Jesus veio de encontro com Paulo. Paulo estava indo para matar a galera e Jesus se encontra com ele no meio do caminho. Então, o Senhor achou Paulo. Versículo 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Paulo matava cristãos, falava mal de Deus, falava blasfêmias, fazia o ó, mas ainda assim Cristo encontrou ele. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Em outra versão, no versículo 13, vai dizer assim: porque eu o fiz ignorantemente na minha incredulidade. Ele era ignorante no que ele fazia. Ele não conhecia Cristo de verdade. 14. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos em Cristo Jesus. Ele derramou a graça, derramou a sua imensa graça sobre mim. Por quê? Porque ele era um matador de cristãos. Era tudo aquilo. E ainda assim Cristo o trouxe para perto dele.
E aqui Paulo fala de como ele foi encontrado, resgatado, de como Deus tirou ele de quem ele era. Jesus, está difícil as palavras hoje. De quem ele era. E com a gente não é diferente. Todos nós temos um passado. Alguns sombrios, outros nem tanto. Para os mais novos, nem tanto. Eu, com 14 anos, já trabalhava, mas eu tinha uma vida promíscua, dizendo assim. Então eu saía, bebia muito com os meus irmãos mais velhos, a gente trabalhava junto. Então a gente eu saía algumas vezes na sexta-feira, voltava no domingo, e foi por algum tempo assim. E não falo com orgulho, mas eu falo de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me resgatou. Hoje já não sou assim. Hoje, para quem frequenta a minha casa, sabe que não entra bebida lá em casa justamente por causa disso, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, e eu sei que eu não quero voltar lá, e eu não quero que outros entrem nesse lugar onde eu já estive. Então, essa graça me alcançou também. Essa graça me tirou de onde eu estava, me tirou do buraco onde eu estava. E ela me trouxe para um lugar de redenção, onde aquilo que podia me levar à morte, o Senhor me deu vida, uma vida nova. E no versículo 15, que diz assim: o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo está falando dele. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ele se colocava como o pior de todos os pecadores, porque ele conhecia a história dele. Não conheço a história de muitos aqui. Posso dizer que a minha história, eu sou o pior dos pecadores aqui. E o Senhor me encontrou. Então o Senhor nos encontra. E nesse versículo aqui tem alguns pontos no qual o Senhor fez através da vida de Paulo e o que o Senhor faz sobre nós, né? E um deles é que o mundo é feito de pecadores. Todos somos pecadores indiferentes para com Deus, sem exceção. Não tem um justo nessa terra que possa dizer assim: não, eu sou irrepreensível. Não existe. Me desculpe. Não tem como. O único que foi irrepreensível nessa terra foi o nosso Senhor Jesus. Qualquer outro. O próprio Paulo diz isso. Então, todos são pecadores. E os pecadores estão perdidos. Caminham para a perdição eterna por meio de seus pecados. E aqui é interessante porque Cristo não veio para curar. Apesar de ele ter feito muitos milagres, ele não veio para curar. Conversa de Jesus, Deus e Jesus lá em cima, né? Vai lá, filho. Vai lá e vai curar o povo lá. Só cura. Ele não veio para isso. Ele fez muito milagre. Mas não era o foco principal dele. O foco principal de Jesus era a salvação. O foco principal de Jesus era acabar na cruz. Esse era o foco principal dele. Foi para isso que Cristo veio. E esses pecadores, os pecadores, eles não podem se salvar sozinhos. Porque o pecado corrompe a nossa natureza. Nós ficamos cegos, mudos, surdos, incapazes de tomar decisões cabíveis a respeito da nossa salvação. É assim que nós ficamos quando nós estamos em pecado. Nós ficamos surdos e cegos para as outras coisas. Surdos e cegos para Cristo.
nós não conseguimos enxergar ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de pecado, nós apenas olhamos para o pecado. A gente não consegue olhar diferente. Nós até buscamos, fazemos as nossas orações, nós lemos a Bíblia, nós fazemos os nossos devocionais, mas a gente não consegue sair dali, do pecado, porque ele nos cega. Mas quando nós nos colocamos com outras pessoas para nos ajudarem, aí nós conseguimos sair, porque sozinho a gente não consegue. Um pecador sozinho, ele não se salva. Mas Cristo veio para salvar os pecadores. Mateus 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O interessante porque a palavra diz assim: o Filho do Homem veio. Ele não estava aqui, ele veio. Então, sempre quando nós falamos assim, fulano veio aqui. Se fulano veio é porque ele não estava. Quando a palavra diz que Cristo veio, é porque ele não estava. Ele não é daqui. Ele não é da terra, ele não é do nosso meio. Ele é eterno. Ele veio da eternidade com o Pai. Ele veio do Pai para nos salvar. Ele veio apenas para derramar o seu sangue para nos salvar. Apenas. Apenas. E o seu sangue não foi derramado em vão. Porque quando ele jorrou o sangue dele na cruz, agora nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso para ter essa salvação. E Cristo salvou o pior de todos. E se ele salvou o pior de todos, quem dirá eu? Porque eu não matei nenhum cristão, não blasfemei contra o Senhor, não fiz quase nada do que Paulo fez. E Paulo se via como o pior de todos os pecadores, né, por conta do passado dele. Mas ainda assim, Cristo salvou. Cristo se encontrou com ele, Cristo mudou a história dele. Cristo tirou Paulo de onde ele estava, num caminho de morte, e fez dele o homem que ele foi. O cara que podia falar assim, faz que nem eu, que eu estou fazendo que nem ele. Essa foi a vida de Paulo, a transformação da vida dele. No versículo 16 diz assim: mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Apesar de tudo que Paulo fez enquanto era Saulo, Deus foi paciente com ele. Deus foi bondoso com ele. Deus foi misericordioso com ele. Deus transformou a vida dele. Transformou Saulo em Paulo, salvando ele da vida de uma vida de morte. E ele tornou Paulo um exemplo para todos os outros que viriam depois dele. A esperança de uma saída para nós. Porque muitas vezes nós olhamos para nós, nós pensamos que nós não temos mais jeito. Ou nós olhamos para os outros e nós pensamos, não, aquele lá não tem como. Aquele lá não sei se muda de vida alguma vez, algum dia ou não. Nós julgamos as pessoas, nós nos julgamos. E quando nós fazemos isso, nós dizemos que Cristo não é capaz de transformar uma vida. Porque nós esquecemos do que Cristo fez na vida de Paulo. Nós esquecemos
de onde Cristo tirou Paulo. E Paulo foi só um protótipo. Engraçado pensar num protótipo, porque o protótipo é aquele primeiro lá. Vou criar uma mesa como essa aqui, vou fazer um protótipo dessa mesa. Como mais ou menos eu quero essa mesa. E Paulo foi o protótipo. Ele mesmo diz: isso ficará como exemplo para todos. Essa palavra exemplo, no original, ela quer dizer um protótipo. Como um protótipo. Então, Jesus pegou Saulo, transformou Saulo num protótipo. Ó, gente, aos próximos que virão, quero vocês assim para melhor. Difícil pensar em ser melhor que Paulo, né? Mas é o que Cristo espera de nós. No mínimo como Paulo. No mínimo como protótipo. É claro, a gente tenta melhorar, né? Tipo, ficou meio áspero nesse canto aqui, então eu vou dar uma lixadinha para deixar mais ao toque, assim, né? Beleza, agora melhorou. Então, o Senhor espera que nós tenhamos uma vida transformada. E nós só podemos ser transformados pela graça. Queria chamar o pessoal do louvor. Não há limites para a graça redentora de Deus. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho em vocês mesmos. Olhe para dentro de vocês. Como está a vida de vocês hoje? Como vocês se enxergam em Deus? Da onde o Senhor tirou vocês? Talvez vocês não tiveram uma vida como a de Paulo. Não mesmo. Talvez não foi muito difícil, talvez não tinha muita coisa para tirar. Muita sujeira impregnada. Mas pense que através dessa graça redentora, essa graça que literalmente é de graça, porque não tem como nós devolvermos, não tem como nós pagarmos por esse amor, não tem como nós pagarmos por essa salvação, não tem como nós pagarmos pela vida eterna, não tem. Pense que isso tudo que o Senhor tem colocado, tem feito na tua vida, é de graça e nós precisamos levar a outros. É interessante porque no domingo, com a mensagem do pastor Jean, eu fiquei muito pensativo com a mensagem dele, porque quantos nós deixamos de apresentar Cristo? Para quantos? Para quantos nós deixamos de fazê-lo conhecido a Cristo? Quando na verdade essa graça redentora, ela é de graça. Ela não tem etnia, ela não tem posição social, ela não tem cor, ela não tem nada, um não distingue do outro, são todos iguais. Essa graça nos alcançou. Só que para nós podermos levar essa graça a outros, nós precisamos enxergar essa graça em nós. Você precisa enxergar o que o Senhor fez por você. Finalzinho do versículo 18. Versículo 18 diz assim: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você.
ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Timóteo tinha recebido palavras sobre a vida dele. E nós também recebemos palavras sobre as nossas vidas. Versículo 19: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Conserve a sua fé. Sabe? Guarda isso dentro de você. Guarda essa graça que te alcançou. Olhe para dentro de você e enxergue esse amor que o Senhor colocou dentro de você. Essa graça que te tirou de onde você estava. Talvez você diga assim: ah, mas não mudou muito. Não mudou porque você não deixou ser transformado ainda. Porque quando o Senhor se encontra com Paulo, Paulo fica 3 dias cego, e quando Paulo sai de dentro daquela casa, ele já sai uma pessoa transformada. Ele não sai pensando: meu, e agora, o que eu vou fazer? Sou crente. Ele sai numa fé, ele sai crendo que o Senhor transformou a vida dele. Ele sai crendo: não, eu sou uma pessoa diferente. O primeiro passo é você crer naquilo que o Senhor fez na tua vida. É você crer nessa graça que o Senhor derramou sobre você. E se você não consegue enxergar essa graça sobre a tua vida, se você não consegue enxergar esse amor do Senhor sobre a tua vida, nós queremos orar nessa noite, para que você possa enxergar essa graça em você. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, deixe que o Espírito Santo revele essa graça dentro de você. Revele esse amor. Deixe que o Espírito Santo revele um coração puro, uma consciência limpa e uma fé verdadeira dentro de você. Que esse é o resultado dessa graça em nós. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Paizinho, querido Deus, Pai, eu coloco, Pai, a vida de cada um aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor. Senhor, eu clamo, Senhor, para que todos aqui, Senhor, possam, Pai, ter convicção, Senhor. Possam entender, Senhor, tamanha graça, Senhor, foi derramada, Pai, sobre isso, a sua vida, Deus. Quando o Senhor resolveu se encontrar conosco, Deus. Revela, Pai, o tamanho, Pai, deste amor, Senhor, que nos envolve. O tamanho deste amor, Pai, que nos livrou, Senhor. Nos livrou do pecado. Nos livrou, Senhor, de um caminho de morte. Nos livrou, Senhor, de uma condenação eterna, Pai. Revela, Pai, em nós, Pai, essa graça transformadora, Pai, essa graça redentora, para que nós, Pai, possamos, Pai, termos, Pai, um coração puro, Senhor, uma consciência limpa, Deus, uma fé genuína, Pai, verdadeira em Ti, Senhor, para que nós possamos, Pai, levar, Pai, essa graça, Pai, apresentar essa graça, Senhor, a outros, Deus. Apresentar, Pai, este amor, Pai, que transforma, que regenera, que une famílias, que cura enfermos, que dá visão aos cegos, que faz surdos ouvirem, que nos tira, Senhor, de uma lama de pecado, Deus. Que nós possamos, Pai, ser, Pai, seus anunciantes, Pai. Nós possamos, Pai, ir à frente, Pai, anunciar, Pai, ao Senhor, Deus. Anunciar essa graça, anunciar este amor, anunciar quem o Senhor é, anunciar a Tua santidade. Um Deus bondoso. Ah, Senhor, faz-nos enxergar, Pai. Faz-nos enxergar, Pai, quem o Senhor transformou, no que o Senhor nos transformou, de onde nós saímos, Pai. Que talvez, muitas vezes, Pai, nós não olhamos, Pai, para trás, nós não enxergamos, Pai, o buraco, Senhor, onde nós estávamos entrando, Deus. Talvez nós não enxergamos, Pai, a cova onde nós estávamos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua infinita graça, Pai, sobre nós, Pai. Essa graça, Pai, esse amor, essa misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas. Muito obrigado por quem o Senhor é, Deus. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus digno de toda honra, digno de toda glória, o único digno, Pai, de ser exaltado, o único digno, Pai, de ser louvado, o único digno de receber cânticos, Pai, é só o Senhor, Deus. Que nós possamos, Pai, viver, Pai, uma vida, Pai, segundo, Pai, o que o Senhor deseja de nós, Pai, segundo o que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos leva, Pai, neste lugar, Pai, onde nós possamos, Pai, compreender e entender e viver, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, Deus.